Amém. Glória a Deus. Muito bom estar aqui com vocês pela sexta vez. Sei que Deus tem um propósito em todas as coisas. E como tem hoje e amanhã, eu vou ajustar o tempo de hoje, o tempo de amanhã, para a gente sair daqui às 10, né? Vamos ver se Deus dá graça, porque eu não tenho esse dom não, mas... 10h15. Amém. Bom, eu acho importante estar aqui nessas palavras da noite, que são palavras mais conceituais, que falam mais de ideias, valores, direcionamentos, porque a gente sempre ouve falar que é melhor ensinar a pescar do que dar o peixe, mas, na verdade, quando a gente vai num congresso como esse, a gente está afim de que alguém dê o peixe. Porque é a nossa necessidade. Geralmente, quando a gente acha que está sabendo as coisas, a gente não ouve o conselho de ninguém e vai na nossa cabeça. Quando bate na parede, quando está para quebrar, quando não tem mais o que fazer, aí você vai procurar ajuda e conselho. Mas, na verdade, é mais ajuda do que conselho. Porque eu sei o que eu preciso. E é o que eu preciso de tanto. Ao longo da minha vida, pela minha posição aí de mercado financeiro e igreja, e relacionamento com várias pessoas que estão fazendo negócios, eu recebo muito esses pedidos, né? E geralmente quando chega em formato de reais, né? E quantos reais eu preciso, que Deus me abençoe. Pode ser em euro, pode ser em dólar. Agora eu sei que realmente é mais importante aprender a pescar. Só que enquanto você está aprendendo a pescar, você tem que ter alguma coisa para comer. Então, o provérbio está dizendo assim, é mais importante dar o peixe e aprender a pescar, desde que você sobreviva com alguma coisa enquanto está aprendendo a pescar. Não vai ser com peixe. Então, tem que ter um milagre, tem que ter um começo, tem que ter um histórico, uma herança, tem que ter um capital inicial que faz aquilo acontecer. A coisa mais terrível que acontece sempre no Brasil, é que as pessoas começam a empreender quando perdem o emprego. Então, você abre o negócio porque perdeu o emprego, e não porque você tem uma ideia. Você deveria abandonar o seu emprego porque tem um negócio, e não começar um negócio porque perdeu o emprego. Por isso, a maioria esmagadora das empresas que começam, fecham. Porque você perde emprego, levanta o fundo de garantia, tem um dinheiro na mão, fica pensando o que eu vou fazer, o mercado está ruim, e você então vai. Só que duas coisas podem acontecer de ruim e uma de bom. A de bom é dar certo. Mas a de ruim é assim, eu tive uma boa ideia, tive uma sacada boa, tenho um negócio que é potencialmente bom, mas o momento é ruim. Por que o momento é ruim? Porque você foi despedido. E se você foi despedido, por duas razões, ou porque você é incompetente, ou porque o momento é ruim. Se o momento é ruim para a sua ideia também. A razão pela qual o seu chefe resolveu te despedir sendo você uma pessoa boa, é a razão pela qual tem que tomar cuidado para começar o negócio. Porque a maré não está para peixe, então não é hora de aprender a pescar. A outra alternativa é pior ainda. Você foi despedido porque você é ruim. E aí a sua ideia é ruim também. Autocrítica, irmão, autocrítica. Nem todos nós somos empreendedores. Eu já falei no ano passado aqui, que empreendedor é aquela pessoa que consegue enxergar uma coisa que os outros não veem, na mesma situação, e que tem a resiliência de continuar acreditando, mesmo quando as coisas dão errado. E é muito fácil ser um sonhador, que fica tendo visões que não vai acontecer, ou ser teimoso, que é ficar insistindo no negócio e está fracassando. Então é tênue a diferença. E alguns empreendedores não são empresários. Ou seja, eles sabem ter boas ideias, sabem ir na direção certa, sonham até o fim, mas na hora de gerenciar o seu negócio, que é empresariar, eles não sabem. E geralmente um empreendedor não é um bom empresário, porque aquele que é um visionário,
ele não tem paciência de ficar na rotina da gestão do fluxo de caixa, do capital de giro e de segurar a sua ideia porque não é o momento. Isso acontece muito, né? Você investe todo o dinheiro enquanto o bom senso diz calma, calma, calma. Então, é difícil empreender e empresariar. Empreendedores do reino foca nesse empreendedorismo, você tem que ir atrás da gestão. Então, o que eu quero falar hoje aqui é sobre ajustar o foco, né? Eu tinha ideia de que ia ter uma inauguração aqui e uma palavra inicial. Aliás, o Júnior está se esmerando a cada vez, viu? Muito bom, cada apresentação, cada abertura do congresso aqui, muito bem preparado, muito bem feito, já é a palestra. Então, muito bom. Continue assim, viu? Eu gostei muito. E eu quero aproveitar o que ele falou, porque eu sabia que alguma coisa ia ser dita, porque pensaram nesse tema ajustando o foco. Tem algumas coisas que são óbvias. Como eu sou, apesar de... Hoje me perguntaram se eu era economista no almoço, né? Você é economista? Eu falei, não, eu não sou economista, eu sou engenheiro. Engenheiro civil, diga-se de passagem. Mas a minha vida inteira foi mercado financeiro. Então, primeira vez lá que me chamaram para falar no Jornal Nacional, que eu descobri a potência da Globo naquela época, né? Jornal Nacional você fala lá 30 segundos, né? Nem isso. Aí aparece lá você falando e aparece o GC embaixo assim, né? Paulo Oliveira. E, então fica 10, 15 segundos. No dia seguinte, todos que me conheciam falaram, te vi no Jornal Nacional. E os que não me conheciam falaram, conheço você. Eu fui colocar gasolina, estava o frentista lá colocando gasolina e falou, você estava no Jornal Nacional ontem, né? Eu falei, você é economista, né? Eu falei, não. Eu descobri que eles colocaram lá, Paulo Oliveira, economista. Então, eles não botam o nome da organização, do banco, do lugar que você... Nunca, porque é propaganda de graça, então eles botam lá um negócio e... Não sou economista, mas estou andando nesse caminho há um tempo e eu queria falar então com vocês hoje sobre... Bom, vou falar sobre o Outlook de economia aí depois, mas agora nessas duas palestras de agora à noite e amanhã, falar sobre esse conceito de ajustar o foco. Então, eu fiz uma frase aqui. Eu coloquei essa educação para a integridade porque é o projeto que eu tenho gasto mais tempo hoje. E o ano passado eu falei dele, esse ano ele cresceu mais ainda. Mas fica para amanhã isso. É aqui, imagino, né? Como é que é o... É na seta, né? Ou então no controle. Ou então clicando aqui. Aqui, ó. Aí não funcionou. Agora funcionou. Dá para ler? Não. É de propósito. É o que o Júnior fez lá. Saber usar a minha cosmovisão cristã de forma a ajustar meu olhar à realidade para dar clareza, nitidez, a revelação sobre o que fazer e como agir. Eu escrevi uma frase assim. Saber usar a minha cosmovisão cristã de maneira a ajustar meu olhar à realidade para dar clareza, nitidez, a revelação sobre o que fazer e como agir. Queria usar algumas palavras disso aqui para ficar mais clara a frase. Errei, né? Aqui. Cosmovisão, ajustar, nitidez, revelação. Então, gastar um tempinho com essas palavras aqui ao longo do tempo. Como eu sou engenheiro e também físico, puxo para esse lado aí da física, né? O que é foco? O que é foco? Ponto de convergência. O foco é um lugar. Foco é um lugar. Então, se você quer ter foco, você precisa estar no lugar certo. É o lugar onde as coisas fazem sentido. É o lugar onde você consegue enxergar. É o ponto focal. Então, lembrando das suas aulas de segundo grau aí de lógica, ali nós temos uma lente biconvexa, tem aquele pointer aí? Uma lente biconvexa, que tem esse formato aí. Todo raio de luz... Não está passando as telas, não sei porquê.
É o no meio aqui, o pointer? Como é que é? Aqui. Então, todo raio de luz que vem do infinito paralelo, quando ele bate nessa lente biconvexa, ele converge para um ponto. Esse ponto aqui é o foco. E essa aqui é a distância focal. Então, na ótica, você estuda isso. Tem vários tipos de lentes. Elas podem ser convexas ou côncavas. No caso nosso aqui, essa é uma biconvexa, ou seja, é convexa desse lado, convexa desse outro lado. E todo raio que vem, ela faz convergir para o foco. E quando você estiver aqui, você vai conseguir entender a imagem. O nosso olho humano funciona assim. Ele tem uma lente, ele tem um foco. E para você enxergar, tem uma figurinha do olho aqui. Olha lá. Essa é a nossa lente biconvexa. Chama cristalino. Então, o cristalino, e a palavra cristalino vem também nessa visão, né? Visão cristalina, que você enxerga direitinho. O cristalino é uma lente que todo o raio de luz que entra do objeto aqui vem para cá, ó, e foca no ponto focal, que é a retina. Então, a parte desse negócio aqui vem para cá, a parte desse aqui de baixo vem para lá, e forma a imagem aqui na retina. Não vou gastar o tempo aqui que eu não tenho, mas depois você estuda aí fisiologia e ótica. O que significa isso? Primeiro, essa imagem já se forma ao contrário, né? Porque quando você estuda os raios, você vê que ele baixa, esse baixa, na verdade tem um ponto focal que fica aqui assim, ele passa e a imagem da retina fica um pouquinho ao contrário. Então ela fica invertida. Então todo mundo enxerga invertido, assim como uma câmera fotográfica também. Aí o cérebro desinverte e você então enxerga as coisas como elas são. O que eu quero dizer aqui é o seguinte: se o foco é um lugar, a revelação é aquilo que faz com que aqui na retina você consiga enxergar a imagem. Ela vai ser revelada aos seus olhos. Então, aquilo que você não está enxergando, com a lente funcionando e com a retina funcionando, ela vem à luz. Então, revelação é o processo de trazer à luz o que foi visto no foco. Revelação é o processo de trazer à luz o que foi visto no foco. Quero ler aqui alguns textos que falam sobre revelação, porque a gente tem aqui, como cristãos, a ideia e a importância de revelação, mas às vezes ela é borrada, né? Você tem um sonho, uma visão, uma palavra, uma revelação, e o que quer dizer isso? O que Deus quis dizer? Então, liguemos nossas Bíblias. Não é assim? Eu tenho que fazer propaganda. Né? Se você não tem uma Bíblia aqui no seu celular, Bíblia JFA Offline, a segunda maior Bíblia do mundo, a primeira no Brasil, é Mr. Rocco, que é a empresa que eu sou lá também tocando. Então, depois eu posso falar sobre isso. Efésios, capítulo 1. Eu já falei isso aqui em alguns outros eventos, né? Então, se você tem memória, vai lembrar, senão eu vou falar rápido aqui também hoje. Efésios, capítulo 1. Vou ler alguns textos aqui. Tem um mistério de Deus que é revelado aqui, né? No versículo 10. De tornar a congregar em Cristo todas as coisas. Então, juntar, convergir em Deus, em Cristo, todas as coisas, dos céus e da terra. 11. Nele, em quem também fomos feitos herança, a palavra herança aparece aqui, havendo sido predestinados conforme o propósito de Deus, com o fim de sermos para louvor da sua glória. E aí vem o 13, que fala também, no final dele, e tendo nele também crido, fomos selados com o Espírito Santo da promessa, que é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Para você não se perder e eu não repetir,
esse texto está falando o quê? Que o Espírito Santo é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus, para louvor da glória. Como foi lido em cima aqui, nós somos criados para o louvor da glória. Então, o propósito de Deus com a sua vida não é te fazer feliz, não é te dar dinheiro, não é que você monte um negócio, não é que você seja um empresário de sucesso. O propósito de Deus para a sua vida é que você louve a glória dele. Louvor no hebraico é kabot, quer dizer cobertura. Então a nuvem cobria o templo de glória, então é uma coisa visível que está por cima, é o que vem primeiro, é o que você enxerga na superfície. É a nuvem de glória. Louvor da glória de Deus é kabot em hebraico. Em grego é doxa, que quer dizer medalha. Então, o general carrega no seu peito, as glórias conquistadas de acordo com as vitórias, as medalhas que ele ganhou. Então, se nós somos feitos para louvor da glória, nós somos a expressão de Deus diante dos homens. Quando ele nos olha, ele fala glória a Deus. E nós temos o testemunho do que Deus fez na nossa história. Como ouvimos já um testemunho hoje aqui. E quando você tem um testemunho, fala, puxa, Deus realmente faz. Deus está ativo, louvor da glória. Então você foi criado para louvar a Deus. Então louvar a Deus não é necessariamente ou apenas cantar uma música no momento do louvor. Louvar a Deus é expressar essa glória através do que você fez ou lembrando quem Deus é. Bom, e o Espírito Santo, ele é o penhor da nossa herança. E nós vamos ser redimidos para a redenção da possessão de Deus. São termos financeiros. Penhor é garantia. Então alguma coisa está segurando ali. Se você quer um dinheirinho, você vai na Caixa Econômica aqui no Brasil e penhora as suas joias da família, o seu relógio de ouro. Ele está lá penhorado, e só você vai levantar o penhor, vai só redimir, vai resgatar. Redenção vem essa palavra também, que é a data de vencimento. Em inglês é literalmente isso, eles falam redemption, para data de vencimento, em que você vai pegar de volta o dinheiro que está investido, aplicado, ou aquilo que está lá penhorado. Então, quem está garantindo a herança é o Espírito Santo. Então, os pentecostais gostam, glória a Deus, Espírito Santo, você devia pensar bem o que está falando, porque o Espírito Santo está segurando a sua herança, enquanto você não é capaz de cumprir o propósito de Deus, que é fazê-lo para o louvor da glória dele. E Gálatas 6 fala que enquanto nós somos crianças, meninos, somos iguais aos servos, ainda que sejamos herdeiros. Porque tem lá o aio que fala não, sim, não, sim. Então, ainda que você seja dono de toda a riqueza do mundo, porque você é filho do rei, você é tratado exatamente igual ao servo. Porque está aprendendo. E o Espírito Santo só libera a grana quando ele percebe que você vai fazer alguma coisa que é útil. Porque a Bíblia fala que o Espírito Santo só libera os dons para aquilo que for útil. E útil para o dono da grana, que é Deus. Eu falei muito rápido, mas eu espero que você tenha entendido isso aqui, porque esse conceito é fundamental. Se você quer ficar rico, começou errado. Agora, se você quer cumprir a vontade de Deus, saiba que dinheiro não é problema. Desde que você esteja fazendo aquilo que Deus quer e convença o Espírito Santo que está na hora de levantar o penhor. Botar a mão na herança. E não adianta gemer, porque o Espírito Santo também geme. Esse é um conceito muito importante. Na continuidade aqui ele fala, vamos ler o versículo 17. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Então são 3 palavras aqui. Conhecimento, sabedoria, revelação. Isso é fundamental nos negócios. Conhecimento. Você não pode ser ignorante. Então você tem que saber. É o que você estudou, é o que você ouviu, é o que você aprendeu ao longo da sua jornada. Tem que ter conhecimento, inclusive de Deus. Agora, sabedoria é a aplicação do conhecimento.
Então, a partir do que eu sei, eu tenho uma conclusão, eu tenho um discernimento, eu tenho uma posição, eu tenho uma atitude que me traz sabedoria. Tem muita gente que tem conhecimento, mas não tem sabedoria. Tipicamente, o aluno que faz a prova, ele tem conhecimento, porque ele estudou para a prova, mas ele não tem sabedoria, porque ele não consegue aplicar aquilo na vida. E, às vezes, eu fiz engenharia civil. O mestre de obra tem muito mais sabedoria do que eu, que tenho conhecimento. Porque eu sei calcular um slump, mas ele sabe fazer o concreto funcionar na obra mesmo. Eu, teoricamente, sei calcular os esforços, não sei o quê, mas ele sabe se aquela viga está ou não está lá. E nós aprendemos tudo isso lá na Poli da pior maneira possível, que foi levantar uma parede com o pedreiro lá te olhando, né? E o cara lá, tudo filhinho de bacana aí, mas levantar a parede ninguém sabe. Está fora do nível, está fora do prumo. Ele tem conhecimento aplicado. O cara olha e fala, isso não vai funcionar. Agora, se você tem conhecimento e sabedoria, aí é bom. Então, um engenheiro de 20 anos de trabalho já começa, não tem peão que vai dar nó nele, não. Porque ele sabe e ele prova. É isso que Deus quer de você, conhecimento e sabedoria. Agora, tem coisas que não adianta você estudar e saber, experimentar, é revelação. Esse é um ponto que só um cristão pode ter. Porque um homem de negócios, bom, ele tem conhecimento e sabedoria. Mas revelação é Deus. Revelação é Deus. Eu tenho uma história que eu já contei aqui também, mas como deve ter novos aqui, eu vou repetir e rápida, para exemplificar isso. Eu estudei engenharia civil, numa boa escola. Então eu aprendi, depois de muitos anos, depois de ter saído, que o que a Universidade de São Paulo me deu foi a capacidade de aprender a estudar. Porque eu sempre fui um bom aluno, modéstia às favas. Sempre fui o melhor da classe. No colegial, eu fiz lá o Objetivo, que era um grande colégio de São Paulo lá. Eu era o número 2 do colégio, tinha um ranking lá e tal. No segundo colegial, eu entrei na faculdade. Na época não era muito comum isso. Entrei na USP. No terceiro colegial, eu entrei de novo. Então, eu tinha um bom conhecimento. Agora, no ginásio, no colégio, era assim. O professor dava aula, você ficava prestando atenção, guardava aquelas coisas, e depois eu fazia a prova e tirava 10. Pensei que era a mesma coisa na universidade. Assisti todas as aulas, entendi tudo, fiz a prova, tirei 3. Porque caiu um monte de coisa que eu não sabia absolutamente o que era. Aí eu aprendi que na universidade, pelo menos nas boas, a aula é só Você tem que ler, estudar, fazer lista de coisa que o cara não falou, mas vai pedir. E aquele professor que está dando aula lá, ele não está nem com você, porque ele é RDIDP, que é o sistema de estudo da USP, que obriga um pesquisador a dar aula. Então ele está lá para pesquisar e fazer a sua carreira universitária, e não para dar aula como profissão. Então ele é obrigado a dar aula. Então ele fica murmurando lá para os outros. Tchau. E se você não entendeu, azar o seu. Então, eu tive que aprender na marra a estudar. E essa, basicamente, é a diferença de uma escola pública para uma escola paga. Há escolas pagas que são boas. Não estou falando mal, não. Mas a escola pública, até para essa deformação, ela puxa muito mais de você, e, obviamente, os melhores alunos também, por causa do vestibular. Então, junta uma exigência de estudo e uma capacidade de aprender que torna bons profissionais. Então, eu saí da escola com a capacidade de aprender. Olhar o negócio e aprender. E fui trabalhar no mercado financeiro, não vou contar a história, que realmente não dá, mas foi um negócio muito de Deus mesmo, para me colocar, porque eu não queria, Deus me empurrou para aquele negócio. Eu entrei assim, sabendo que era uma vontade de Deus eu ir lá trabalhar no banco. Eu não queria, eu não sabia o que era. Me deram um manual, chama Manual de Normas e Instruções, MNI, para ler e entender mercado financeiro. É como dar um dicionário para você entender a escrever um livro. Árido, difícil, complexo. Nossa, foi horrível. Mas eu fui aprendendo, até me tornar operador de mercado, depois gerente da mesa, depois diretor do banco. Tesouraria. Diretor de tesouraria. Trade room. Então, eu tinha conhecimento, tinha matemática, tinha cálculos, tinha um monte de coisa de mercado financeiro, derivativos, bolsa de valores. Era a minha praia. Sabia tudo aquilo. Montei minhas posições e tal. Em
Em setembro de 98, eu saí de férias com a minha família, tinha um filho de 8 anos, estava com a minha mulher, fomos para o Chile. Vamos esquiar. Não tinha neve. Você ficar lá no meio sem neve é horrível. Então, ficamos quase uma semana esperando a neve artificial, assim, amanhã, nada. Falei, volta para Santiago, vamos ficar lá, pelo menos o lugar é melhor. Fomos num hotel que estava recém-inaugurado lá, o Hyatt de Santiago, um baita de um hotel, e meu filho achou maravilhoso, porque tinha no quarto um PlayStation. Então, para ele, já valeu as férias. Pá, esse é o milagre. E do lado do hotel, estava inaugurando o maior shopping de Santiago, do Las Condes, na época. Agora tem um Parque Arauco lá que é maior. Aí, aí a minha mulher, vamos no shopping? Ela até está por aqui, mas não está aqui, porque ela deve estar no shopping. Então, amanhã ela vai estar aqui. Hoje ela falou isso aí, eu gosto de viajar com você, porque a gente vai fazer workshop. Você faz work e eu faço... É workshop, tá tudo em casa. Mas verdade seja dita, e eu preciso dizer isso, a minha mulher, ela é judia. Ela não gasta dinheiro. Então ela gosta de ir no shopping, mas ela não gosta de comprar. O que eu acho ótimo. Eu não gosto de ir em shopping, detesto ir em shopping, mas eu gosto de comprar o que eu quero. Então quando eu quero comprar uma coisa, eu vou na loja, pago o preço e levo. Minha mulher não, ela vai em todas as lojas, derruba todas as prateleiras e não leva nada. E eu vou atrás pedindo desculpa à pessoa e colocando as coisas no lugar. Desculpa, derrubei aqui a sua... Então ela não tem esse problema. Então a questão não era gastar dinheiro, era que ela queria lá passear. Eu falei, eu não vim tirar férias em Santiago para andar no shopping, não vou. Aí, vou ficar lendo a Bíblia aqui, que é melhor, você fica aí, vai para o shopping. Não, mas eu vou sozinha lá, não, é do lado aqui, não tem problema, seguro aqui em Santiago, não é São Paulo. E o meu filho, quero ficar aqui, quero jogar PlayStation. Então, 2-1, foi-se ali sozinha, sentei na cama, abri minha Bíblia, abri lá em Isaías, texto que fala de jejum, e fala, que jejum que eu peço? Que você coloque a sua cara no junco e fique sofrendo aqui, ou que você olhe por necessitado, dê o seu dinheiro no aflito, e não se afaste daquela que é a sua carne. Aí eu li aquele texto. Paulo André, vamos para o shopping. Mas pai, vamos para o shopping. Vamos para o shopping. Fui atrás dela lá, Leni. Desculpe, estamos juntos, família, é isso aí, shopping. Então, fomos lá, maravilhoso. Compramos nada. Maravilhoso. Tinha lá uma exposição do exército, meu filho se divertiu um monte, que tinha lá tanque, camuflagem, pintaram a cara dele, botaram os negócios, tirou foto, tem até hoje a foto dele lá, todo feliz lá com um soldado chileno. Foi maravilhoso, voltamos para casa felizes da vida. Agradecemos a Deus, dormimos, e aí no meio da noite tive um sonho. Eu sei que eu estava trabalhando no banco, no trading room, e vinha o cara que era operador de câmbio, e vinha andando na minha direção, e estava tendo um terremoto. E as placas caíam assim do forro, né? E o negócio balançava, e ele falava, Paulo, o mundo está acabando, o mundo está acabando. E eu acordei no meio daquele negócio, assim, tum! O mundo está acabando. Eu fiquei assim, falei, nossa, eu estou no meio das férias pensando no banco, não estava nem com esse negócio na cabeça. Mas eu fiquei pensando, né? O mundo está acabando, operador de câmbio. E naquela época, os mais velhos aí, 98, era a época do Plano Real, estava 4 anos de Plano Real, e o Plano Real era âncora cambial. Então, o que segurava o negócio era dólar fixado. Em economia, você não pode, ao mesmo tempo, controlar dólar, juros e inflação. Você tem que escolher um para soltar. Então, hoje, por exemplo, no Brasil, né, nós controlamos a inflação e a taxa de juros. Então, o dólar oscila, por isso que ele está a 4. Me mandaram uma mensagem, uma brincadeira hoje. Uma folha de papel assim, A4, né? Papel A4. E depois tinha lá o papel de dólar, papel A4, né? Então, já passou o negócio aí. O dólar oficial já está ali, mas também não vai voar muito longe, não, mas isso fica para o nosso outlook. E, então, naquela época eles estavam segurando o dólar.
Quem se é mais zero lembra, quando foi julho de 94, quando teve o plano real, o dólar foi para 94 centavos. Foi uma época que o real valia mais que o dólar. E durante algum tempo ficou assim, abaixo de 1. Aí 1 e pouco, estava ali em volta de 1. Então era a festa dos brasileiros, né? Era viajar para o exterior, porque tudo era de graça. Os argentinos chamavam a gente de dame dos. Porque você ia lá perguntar, quanto custa? 20 pesos, dá-me 2. Tudo de graça. É a sensação de ser rico. Que é a contrário de agora, que você vai lá e se sente o pobre, né? Você vai para a Inglaterra, é 6 para 1. E a Coca-Cola custa 2 pounds. Então você paga 12 reais uma Coca-Cola. Não. E se for na França é pior, porque vem 100 ml. É mais barato comprar vinho do que Coca-Cola. Então, estava aquela situação e ninguém sabia como é que essa âncora cambial ia sair. Era um problema que a Argentina viveu dramaticamente. O Brasil estava lá, o Fernando Henrique, sem saber o que fazer. Uma solução. O Pedro Malan, que era o ministro da Fazenda, perguntando para o Banco Central, que era o Gustavo Franco. E o Gustavo Franco falou assim, morro, mas não quebro a âncora cambial. É isso que segura, isso é importante, uma hora passa, fica aqui tranquilo que não vai desvalorizar. E todo o mercado tinha posição vendida, porque você fica captado em dólar a 4% ao ano e emprestando a real 40% ao ano, que era a taxa de juros brasileira naquela época. Então, que dinheiro que dá isso? Né? Funding de 4 e aplicação a 40. Era onde se ganhava dinheiro, é onde eu estava ganhando dinheiro. Aí, de repente, veio um sonho que o mundo vai acabar. Foi, sabe uma coisa? Zerar a posição vendida. Eu trabalhava no banco americano, o diretor americano era o único que era voto vencido em toda a reunião de diretoria contra a posição vendida. E eu era o dono da tesouraria, eu era a favor, e todo mundo também, porque nós estávamos ganhando dinheiro. Eu cheguei na próxima reunião, em outubro, proponho zerar a posição vendida. Foi aquele uau! Por quê? Ah, eu tive um sonho lá em Santiago. Não dá para você falar um negócio desse, né? Mas eu já tinha feito a lição de casa, porque depois dos sonhos eu fiquei pensando. Aí você começa a ver fluxos, começa a ver os movimentos de macroeconomia, começa a ver a pressão sobre a nossa reserva, que naquela época era por volta de 40 bilhões, hoje é 380. Por isso que tem uma grande diferença naqueles dois momentos. E então eu tinha feito a minha lição de casa com um olhar de quem está dizendo pode dar errado. Aí você começa a enxergar diferente. Falei, esse negócio vai explodir, na hora que explodir, vai cair na cara de todo mundo. Então, proponho zerar a posição vendida. Foi um auê, e o presidente falou, você está consciente de que você vai fazer um prejuízo de $1 milhão por mês só para zerar a posição? Ué, mas nós já ganhamos bastante também, né? E aí foi novembro, dezembro, toda a reunião de caixa reportando prejuízo. E o pessoal falando, cadê o apocalipse que o Paulo falou? E eu não tinha falado, mas eles usavam essa palavra, né? Só que em janeiro, o presidente do Banco Central caiu, porque o diretor do Banco Central, Chico Lopes, teve uma brilhante ideia de como resolver o problema. E ele pensou, a solução para o problema é criar uma banda diagonal exógena, para fazer o dólar cambiar, flutuar. Entendeu? Ninguém entendeu. Banda diagonal exógena, muito legal no livro de economia, não vou nem explicar porque realmente não tenho tempo, mas não funcionou. Quando o pessoal viu vai flexibilizar, o mundo inteiro comprou dólar. Em um dia o governo vendeu 1/3 da posição cambial, das reservas cambiais, e no segundo dia caiu o presidente do Banco Central, entrou o Armínio Fraga e ele soltou o dólar, deu uma maxi desvalorização. Foi o maior dinheiro da minha história. Nós estávamos comprados quando a coisa bateu. Eu pensei em passar um filminho que eu não vou passar aqui. Também já falei isso aqui, que eu vi uma propaganda de seguros americana. É um cara numa van, dirigindo, e tem um amigo dele, e ele está andando na Califórnia. Aí vai numa estrada, tal, subiando, e o amigo, e quando nós vamos para onde? E ele lá, aí ele sai da estrada, entra no meio do deserto. Nada, poeira. Aí o cara fica olhando para a cara dele assim, o que está acontecendo? Ele vai no meio do nada, para, aí você vê que a van é um trailer de cachorro-crente. Ele monta a lojinha lá, bota as mesinhas, bota o toldo, no meio do deserto. E o amigo dele assim... Aí quando está tudo pronto, vem um meteoro
Cai assim, uns 500 metros onde ele está. Faz uma cratera. E passa um tempinho e vem um monte de carro. Tudo atrás de onde caiu o meteoro. E ele vende cachorro-quente para todo mundo. Então, revelação, eu gastei um tempo nessa palavra porque ela é fundamental. Revelação é o que Deus fala do que vai acontecer, que você pode ter conhecimento, sabedoria, não adianta. Revelação é revelação. A questão é se você está entendendo a revelação. Aí tem que ajustar o foco. Porque Deus está revelando. Deus está sempre revelando. E esse entendimento, essa capacidade de fazer o foco funcionar, cai na outra palavra que eu coloquei lá no começo dessa minha palavra aqui, que é cosmovisão. Para dar foco é preciso convergir, né? Agrupar, né? É o que acontece com o raio aqui, né? Convergir, agrupar, colocar tudo no mesmo lugar, aquilo que está acontecendo. E para convergir é preciso ter essa lente. O cristalino, que é a nossa lente aqui maravilhosa, ele faz esse trabalho, uma lente. E essa palavra a gente usa no outro sentido. Lente é aquilo que é a maneira pela qual nós lemos o mundo, a nossa forma de interpretar o mundo. É por isso que eu digo que é cosmovisão. Então, um olhar, uma cosmovisão, a sua forma de enxergar o cosmos. Ou que em inglês eles falam worldview, que é a maneira de enxergar o mundo. Isso também é um conceito fundamental aqui. Que nem o conceito, que eu vou acabar aqui, da herança e da promessa. Se você enxergar o mundo como Deus enxerga, se você olhar as coisas com a cosmovisão cristã, você vai prosperar. Porque a primeira palavra de Deus para o homem foi essa: ide, crescei, frutificai, enchei a terra e dominai. Essa é uma ordem de Deus. É a maneira como ele enxerga o mundo. O mundo é feito para que a raça humana prevaleça. Então, cuidado com a cosmovisão mundana, que cada vez mais diz que a praga da terra é o homem. O Homo sapiens está destruindo a natureza, que é uma verdade, e que, portanto, ele tem que ser extirpado para que a mãe natureza restaure a ordem. Tem um monte de filme e teoria sobre isso. A mãe natureza, Gaia, todos esses conceitos esotéricos de nova era, que não são Deus. É o Avatar lá. E as pessoas vão assistir o filme e ficam, oh, que maravilha, sai abraçando a árvore. E o cristão fica com a pecha do petroleiro que destrói o mundo capitalista porque ele é cristão. Porque o capitalismo está associado com a reforma protestante, Weber e tudo aquilo lá. Então existe uma distorção aí de percepção. Você, como cristão, não tem que defender a exploração, não tem que defender a destruição da natureza. Pelo contrário, Deus criou você para dominar e tomar conta, e não para destruir. Só que a perversão do pecado, o conhecimento sem a graça, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal, distorcido, criou esse progresso que acaba com o mundo. E realmente o homem é um prejuízo para a natureza. Haverá um novo céu, uma nova terra. Você tem que ter uma cosmovisão cristã, uma maneira cristã de enxergar as coisas. E hoje isso está em xeque. Quando você fala sobre ideologia de gênero, igualdade de direitos, igualdade de homem e da mulher, são assuntos que, quando você fala a sua opinião cristã, o pessoal já acha que você é um ET. Como? O homem é o cabeça? Não, o homem e a mulher são iguais. São iguais, com funções diferentes. Porque esse igualitarismo de homem e mulher está levando as mulheres a se comportarem como homens, se vestirem como homens, ou a quererem virar homem. E os homens a querem virar mulher. Só que violenta a genética. Não adianta. Não é uma questão de controle, é uma questão de posição. Cosmovisão. Não há nenhum problema uma mulher trabalhar. Até porque esse conceito de trabalho é distorcido, né? Porque o homem fala que trabalha,
Só porque ele sai e ganha salário. O que a mulher faz em casa não é trabalho? Ou na igreja, que o pessoal fala, pastor não trabalha. Pastor não trabalha? Então, quando esse trabalho está distorcido. Cosmovisão. Nós precisamos consertar a nossa maneira de enxergar o mundo. Até para poder fazer negócio. Por isso que educação é fundamental, porque ela treina você a enxergar como Deus enxerga. E isso é educação e escola, que é onde eu estou enfiado aqui. Também dei esse testemunho aqui, repito, uma aluna do 9º ano que saiu para o ensino médio, a nossa escola, o CRE, lá, o Centro Renovo de Educação, Cosmovisão Cristã. E é com um espírito crítico. Não é uma bolha que está escondido no mundo. É um lugar onde você aprende que quando a Bíblia fala, tu és Pedro sobre essa pedra, edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela, está dizendo que a igreja está expandindo o reino de Deus e quem está perdendo território é o reino das trevas. E que é a igreja que está avançando e são as portas do inferno que estão sendo arrombadas. E não o diabo que está batendo na nossa porta e nós estamos aqui presos aqui dentro falando, Senhor, tem misericórdia de nós que estão entrando. É uma cosmovisão, é uma forma de enxergar as coisas. É o reino de Deus que está crescendo. E quando chegar Apocalipse 1 vai dizer, os reinos deste mundo vieram a ser do nosso Senhor, do seu Cristo. Porque quando ele começou a falar, é chegado o reino dos céus, ele falou, começou a guerra. E eu vou conquistar todos os reinos. E o que o diabo fez para Jesus foi dizer, apressa o seu caminho. Todos são meus, eu te dou, vem para o meu lado. E ele falou, negativo, amigo, eu vou ganhar um por um. Volta para casinha. Esta é a guerra. Você tem que saber que isso está acontecendo. Cosmovisão cristã. Você não vai ouvir isso em nenhum lugar. A não ser na igreja, e olhe lá. Porque a maioria das igrejas está preocupada em prosperar na terra. Bom, esse não é o meu tema. Quero voltar aqui no Efésios 1. Versículo 18. Tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Então, o que esse versículo fala? Eu acho que você pode entender ele claramente. Se você tiver conhecimento, se você tiver sabedoria, se você tiver revelação, e começar a se posicionar de forma tal que o Espírito Santo comece a agradar, você tem que ter os olhos do seu entendimento iluminados para saber a esperança da sua vocação. E quando você souber isso, vai estar liberadas as riquezas da glória da sua herança nos santos. Então esse é o segredo mágico para ficar rico. Que paz Jesus me dá. Paz que outrora não ouvi, né? Então, qual que é o segredo? É você entender a sua vocação, a esperança da sua vocação. E como eu disse já aqui também em outras ocasiões, vocação vem do vocatio, palavra latina, quer dizer chamado. Então, hoje você pode ter uma ocupação, que é o que você faz para ganhar dinheiro. A maioria das pessoas tem ocupação. Elas fazem a mais-valia, a troca de trabalho por capital. Eles estão na teoria marxista. E aí, então, tem uma luta de classes. Do trabalhador oprimido contra o empregador que fuma charuto. O empreendedor. E na hora que o empreendedor é visto como patrão, ele é o malvado que causa o nosso sofrimento. Porque ele paga menos do que nós deveríamos receber por natureza e pelo Bolsa Família. E aí, então, para esse cara que tem uma ocupação, que ganha pouco para aquilo que ele gostaria e faz aquilo que ele não gosta, o melhor dia da semana é sexta-feira. Ele vai ter a hora feliz, em que ele vai sair com os amigos e falar da vida. E o pior dia da semana é domingo à noite, no Fantástico. Depressão pré-segunda-feira.
Começa a pensar, e aí eu tenho que acordar, vou dormir cedo que tenho que acordar, acabou o meu sonho. Cuidado com essa cosmovisão, que faz você entender que trabalho é sinônimo de sofrimento, dor, e que no paraíso ninguém trabalhava. Não é verdade. Não é verdade. Meu pai trabalha enquanto é dia, eu trabalho também. Isso que Jesus falou. E quando aquele homem tinha 5 talentos, multiplicou por mais 5, o que tinha 2 multiplicou por mais 2, ele falou: servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre muito colocarei. Na parábola das minas ele fala: governe sobre 10 cidades. Aumentou o trabalho. Nós estamos aqui no trainee de Deus, durante 80 anos, se chegam a câncer e enfado, para aprender a trabalhar. Ele está vendo se a gente aprendeu a lição. Não interessa muito o que você conquistar. Não interessa muito quanto você ganhou, quanto você perdeu. Interessa o que você aprendeu. Porque aí ele vai te tirar do pouco e vai te colocar no muito. Se você tem capacidade de 5, ótimo. A parábola não conta o que aquele cara fez, mas conta o que ele não fez. Ele não teve medo, que foi o que tinha um grande tinha. Ele não julgou Deus como um senhor severo, que é injusto, porque ceifa onde não semeou. E ele correu risco. Se arriscou. O que ele fez para transformar 5 em 10? Ele investiu. E não foi no banco. Porque a resposta para aquele de 1 foi: por que você, pelo menos, não deu meu dinheiro para o banqueiro? Eu até o juro. Quando eu ouvi essa palavra a primeira vez com esses olhos, eu me assustei, porque eu falei: o benchmark de Deus é o CDI. Eu tenho que render mais que o CDI, que aqui no Brasil é difícil. Uma igreja. Eu perguntei isso para o administrador da minha igreja, sou pastor na igreja de São Paulo. Qual é o seu maior desafio aqui? Para que você está aqui? Qual que é o seu objetivo? Meu objetivo é todo mês pagar o aluguel, pagar todos os funcionários da igreja com o dinheiro do dízimo. Mas você está errado. Porque se a igreja existe para arrecadar dinheiro, para pagar o aluguel e os seus trabalhadores, ela tem um fim em si mesma. Nós estamos pagando aluguel e trabalhadores para fazer com que os ministérios da igreja funcionem. Então, se não sobrar dinheiro para os ministérios, não fechou a conta, não. É óbvio que se você não paga aluguel, o cara te despeja. Se você não paga o trabalhador, ele vai embora. Mas tudo isso é meio. O fim é multiplicar. E tem que ganhar do CDI. Porque se eu pegar o dinheiro que eu coloco na igreja... Vamos dar outro exemplo. Se você pegar o dinheiro que você ganha de salário, porque eu fiz essa conta também, e você der ele todinho para a igreja, que eu fiz também, o resultado disso tem que ser mais vidas do que se eu pegasse todo o meu dinheiro e desse para a igreja que é mais eficiente na evangelização. Porque se eu dou o meu dinheiro para alguém que está gastando com salários e aluguéis, o resultado daquilo está pior que o CDI. E na hora que eu resolvi virar tempo integral, a minha pergunta era essa: onde eu sou mais útil para o reino? Com o meu salário dando 100% dele para a obra, ou na obra dando 100% do meu tempo? Porque se a obra que eu fizer com o meu tempo não render mais que o que o meu dinheiro daria de doação, eu estou fazendo a troca errada. E felizmente ou infelizmente eu ganhava bastante. Então era mais difícil bater a meta. Cosmovisão cristã. Você tem que ter uma revelação de por que você está fazendo isso e para onde você está indo. E Deus vai liberar o dinheiro da herança para você cumprir a vocação. Amém? Bom, acho que basicamente eu falei que eu tinha que falar. Como ele me deu mais 10 minutos... Ficou o exemplo da menina que você começou e não terminou. Ela se levantou, ela foi para o ensino médio, entrou numa classe, não é escola cristã,
Primeira aula de literatura, o professor falou, vocês já são adolescentes, vocês vão aprender agora a pensar. Eu quero dizer para vocês que tudo que vocês aprenderam, furado. Nesse mundo não existem absolutos. Tudo é relativo. Não existe certo e errado. Não existe bem e mal. Não existe céu e inferno. Não tem Deus e diabo. Tudo é relativo. E você tem que aprender a usar e andar num mundo que é cada vez mais relativo. E vocês vão aprender isso comigo. Então, é um professor dando impacto numa sala, onde muitos falam, é isso mesmo, que bênção de professor. Outros falam, não acho que mas vou ficar quietinho, porque quem sou eu? Mas ela levantou a mão. Professor, uma pergunta. Pois não. O senhor falou que não existe absolutos. Essa sua frase, ela é absoluta? Nossa, quando eu falei, meu Deus, valeu a escola só por causa dessa menina. Porque alguém que consegue falar isso nessa hora, se tudo é absoluto, se não tem absolutos, então o que você falou também não vale. E se tudo é relativo, a sua frase também é relativa. Pensamento cristão crítico. Vocês têm que ler gente boa de cristianismo que não tem uma mente bitolada. Deus tem todo o poder, o que não significa que Ele fez qualquer coisa. Ele pode ter criado o mundo em 7 dias. Tem todo o poder. Mas pode não ser em 7 dias. Você tem que entender como as coisas aconteceram. Você tem que entender o que significa ser cristão e defender a fé cristã. Você tem que entender o que Deus está querendo que você faça ou não faça. Tem muita coisa aqui, mas como eu falei, fica para amanhã, mais um pedaço. Eu só quero terminar aqui dizendo sobre... Deixa eu voltar aqui. Aqui, né? Não. A diferença entre o olho humano e uma máquina fotográfica é a maneira como a gente ajusta o foco. O homem ajusta o foco alterando a realidade, mudando o entorno. Então, quem tem máquina fotográfica sabe que você mexe com a lente para frente e para trás, para ela ir para o lugar onde a imagem vai formar com nitidez. Então, aquele zzz, 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 que a máquina faz, a lente está mexendo para focar na imagem que está perto ou que está longe. Então, o homem ajusta o foco mudando o seu entorno. Mas Deus ajusta o foco mudando a lente. Ele aperta o cristalino e aquela lente biconvexa ela fica mais rombuda. E aí então você consegue enxergar de perto. E aí quando ele desaperta os músculos ciliares, ela fica livre e aí ela fica delgada. E aí você enxerga de longe. Então a máquina fotográfica do olho humano ela é fixa. Não muda a distância. O que muda é a lente. E essa é uma maneira de Deus de fazer você enxergar as circunstâncias. Eu olhei aqui 3 versículos, que eu não vou ler, não, vou citar. 3 versículos que é a maneira de Deus mudar a lente sem mudar o ambiente. Porque nós achamos que para ter bênção, coisas têm que acontecer. Mas para ter bênção, você tem que mudar. O primeiro versículo é Romanos 8, 28. Ele fala, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Como você consegue entender um versículo desse? Porque todas as coisas são coisas que a gente gosta e a gente não gosta. O segredo aqui do nosso trainee aqui na Terra é entender quando dá errado. Todas as coisas colaboram para o bem. Sabe o que o homem moderno aprendeu, e todo mundo fala agora lá no Vale do Silício? Que o profissional mais valioso é aquele que já faliu. É aquele que já quebrou. Quantas empresas você teve? Já tive 5, todas deram errado. Vou te contratar. Mudou. Porque ele aprendeu.
Ele aprendeu no sofrimento. E o aprendizado é um processo de sofrimento. Não existe aprendizado sem sofrimento. É típico o professor fazer um problema na aula, colocar na lousa e falar, faça um exercício. E todo mundo cruza os braços e começa a conversar. Porque eles não querem espremer os miolos tentando resolver. Eles querem que o professor dê a resposta e eles vão copiar. Não se aprende copiando a resposta certa. Porque na hora da prova, você não vai conseguir copiar de ninguém. Você tem que ter sofrido para aprender na prática como faz. Uma criança aprende a andar caindo. E se ela não cair, ela não anda. É errando que se aprende. A vida é um processo, um aprendizado de tentativa e erro. Então, o que esse texto de Romanos 8:28 fala é a sabedoria dos gurus financeiros aqui. Tudo colabora para o bem. Então, quando acontecer uma coisa que você não está gostando, a pergunta é, o que eu tenho que aprender? Em vez de lamentar e falar, Deus, que injustiça, ai meu Deus, que acabe logo esse vale, que termine logo essa fase. Quer terminar a fase? Aprenda logo. Deus tem uma paciência infinita. Quando você não aprende, ele repete a lição, repete a lição, repete a lição. Aprenda, olhe onde eu estou errando. Não bota a culpa no outro. Segundo versículo. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. Eu tinha uma experiência dramática com esse versículo. Porque eu tinha um funcionário que era cristão. Ele pediu para que eu contratasse, e eu contratei, uma história comprida lá, ele entrou, e ele era cristão ativista. Pentecostal, neopentecostal. Então ele chegou lá, ele era um dos operadores da mesa de clientes. Então ele dizia, eu declaro que eu vou ser o melhor operador desse banco. Eu tomo posse da minha bênção aqui, o maior bônus vai ser o meu. Eu vou ganhar, eu vou progredir, eu vou prosperar. Jejuava e orava. E sabe o que aconteceu no final do ano? Ele foi o melhor operador e foi o maior bônus. Porque essa é uma grande diferença entre o pentecostal ativista e o católico ou o tradicional passivo. Que fala, não, que Deus faça, que seja o que Deus quiser. E você fica lá. E o neopentecostal, ele batalha. Você pode falar qualquer coisa desses pastores televisivos, menos que eles não trabalham. Trabalha mais que todo mundo. Está em todo lugar, todo tempo, está trabalhando, 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 e dá resultado. Ele ganhou o maior bônus. E aí ele comprou um carrão, o melhor carro do ano. E colocou uma placa do carro FIO 0413. Filipenses 4:13. Deu testemunho na rádio. Foi chamado lá na igreja, veio para frente, falou, ó, Deus me abençoou, me deu esse carro, tal, tal, tal. O pessoal da igreja achava que ele era o diretor do banco, mas ele era o operador, porque ele comprou um carrão, andava super bem vestido. Só que passou, e ele tinha lá uma profeta que cuidava dele. E a profeta falava, é isso aí, Deus te abençoa, vai te abençoar, tal. Só que passou uns meses, e veio um ladrão e roubou a bênção dele. A mão armada. Aí a profeta falou, isso é uma prova do inimigo, quero testar a sua fé. Para envergonhar o diabo, compra um carro melhor. Só que ele já tinha um dinheiro a menos do seguro, não pagava o zero. Ele comprou um turbo. Só que ele não tinha o dinheiro porque ele também não era rico. Ele tinha um bônus, só era um bônus. Então ele entrou numa dívida. E aí teve várias provas de fé que ele foi recebendo. Geralmente era ajudar as pessoas, os profetas, as pessoas da igreja lá, a comprar coisas, a pagar a escola, a trocar isso, aquilo. Depois de 8 meses, ele estava quebrado, e eu recebi uma ligação do RH dizendo, a agiota está batendo aqui no banco, esse cara vai ser demitido por justa causa. Aí eu chamei ele, aí ele falou, não, um pouco antes desse telefonema, ele me procurou e falou, Paulo, comprei o carro, está difícil, está muito complexo de pagar, tal, não tem dinheiro, vou vender meu carro, meu tio vai comprar o carro de mim, porque eu não estou conseguindo pagar as prestações, financiado. Né? Não tinha dinheiro, comprou financiado. Você me empresta $10 mil? Eu te pago quando eu vender o carro. Tá bom, $10 mil, fiz o depósito lá,
Uma semana, 2 semanas, 1 mês, cadê o carro? Aí vem esse telefonema do RH. Falei, ai, né? Meu amigo, o que aconteceu? Pastor, uma luta e tal, estava orando essa madrugada, jejuando em casa. Deus me falou que o senhor é a solução. Você me chamou, isso está confirmando. Preciso de mais $10 mil. Realmente Deus falou com você, eu sou a solução. Bota na folha esquerda tudo que você tem, na folha direita tudo que você deve. Ele queria casar, um monte de coisa lá. Vende tudo, acaba tudo, zera tudo, vai pagar suas dívidas. Você está sendo despedido por justa causa. Eu vou conversar com o diretor lá, para não te despedir por justa causa. Você vai levantar o fundo de garantia, todos os direitos, vai pagar todas essas dívidas. Mesmo assim, vai faltar meu dinheiro. Não dá. A conta lá não batia. Então vai, quando você ganhar a grana, você me paga. Ele me agradeceu, foi despedido e nunca mais viu o cara. Passaram-se meses. Aí eu tive um sonho. E eu sonhava que eu estava num lugar e Deus estava falando comigo assim: vai lá e fala para ele que você é o meu príncipe e que enquanto ele não te pagar, ele vai ser amaldiçoado. Aí eu acordei e falei, não sei porque Deus me dá esse sonho, porque eu não vou fazer isso, mas nem não vou. O cara, porque nesse intervalo, ele voltou lá para a igreja, para o profeta, quando ele zerou a grana, os caras não queriam mais ouvi-lo. O pastor mandou falar que não estava, ele descobriu que estava, ele ficou decepcionadíssimo com tudo, mudou para outro lado e sumiu. Falei, eu vou chegar para ele e falar que Deus vai pesar a mão sobre ele. Isso foi o que ele ouviu lá. Não vou falar, vou tomar o prejuízo e pronto. Fiquei na minha. Aí passou mais um mês, eu ouvi uma notícia dele. A pessoa que conhecia, o que aconteceu com o rapaz lá? Eu falei, pastor, não sabe o que aconteceu. Ele não consegue emprego dentro do banco, tudo dando errado na vida dele, e agora, há um mês atrás, ele foi assaltado. Entraram na casa dele, no apartamento, levaram até o colchão. E o pior é que ninguém sabe, ninguém viu. Como que um ladrão entrou e levou, fez uma mudança lá, ninguém viu. Parece que uma mão entrou pela janela e tirou as coisas. Quando a pessoa falou isso, eu comecei a ficar com medo. Eu estou aqui defendendo o meu currículo e o cara está sendo amaldiçoado. Eu vou falar para ele, né? Fui tentar achar o rapaz, ninguém sabia, sumiu. Passaram-se, acho que mais de um ano. Um domingo na minha igreja ele entrou lá. Eu olhei para ele, uau, quem está aqui? Imagina como a minha mulher gostou dessa história, né? $10 mil e... Quanto shopping? Volta, ele entrou, veio no final do culto e falou, pastor, eu vim aqui, e começou a chorar. Ele tirou do bolso, plastificado, o recibo de depósito que eu fiz o dinheiro. Naquela época ainda era tudo papel, né? Você escrevia lá o recibinho e tal, certificado que eu tinha depositado o dinheiro. Está plastificado na minha mesa. Eu sempre quis lhe pagar, mas eu achei que o senhor era arrogante. O senhor mandou eu vender tudo, o senhor não me ajudou, e Deus tinha falado, o senhor não ouviu o que Deus falou, eu achei que eu estava cheio da razão, e eu falei, vou provar para esse cara que eu sou bom. Só que nada nunca mais deu certo. E agora a minha vida está no buraco. Só que semana passada eu tive um sonho. Eu sonhei que eu estava num lugar muito bonito e chique. Ele gostava muito de se vestir direitinho. Ele estava de bermuda e sandália. E o senhor estava lá falando no lugar. Terno e gravata. E eu me senti mal de estar mal vestido naquele lugar. Eu falei, vou embora daqui. E quando eu estava saindo, Deus falou para mim, paga o pastor Paulo, porque ele é o meu príncipe. Enquanto você não pagar, você está amaldiçoado. Imagina o que eu senti quando ele falou isso. Uau! Ele estava chorando, eu comecei a chorar também. Então, o negócio com Deus, ele é... Amém, Leni? E aí eu falei, olha,
Você precisa me pagar. Você não tem dinheiro. Vamos usar o banco, né? Quando alguém não paga um banco, ele refinancia a dívida. Refinancia a dívida, refinancia a dívida. Quando vê que o cara não vai pagar, provisão para devedores duvidosos. Crédito em liquidação e vira prejuízo. Agora, enquanto eu refinanciar, se você me pagar, você está pagando. Então, vamos refinanciar a sua dívida. Quanto que você pode pagar? Você pode pagar R$10 por mês? Porque eu, como credor, vou concordar que você está me pagando. E o diabo, que está pressionando, ele não vai ter legalidade para dizer que você está inadimplente. Então, nós vamos fazer um pacto aqui. Agora, você não para com esses R$10. E na hora que você tiver mais, você aumenta. Feito? Aí nós oramos, R$10, segundo mês R$10, consegui um emprego. R$50, R$100, R$1.000, ganhei um intercessor. E a pastora, essa madrugada estava orando, Deus me falou isso, falou aquilo. Então, essa história foi um marco para a minha vida, de entender valores espirituais, posições financeiras, e o que Deus faz e o que Deus não faz. Nós temos que entender como Deus mexe com as circunstâncias e ajusta o nosso olhar. Não ajusta a situação. Então, irmão, amanhã nós vamos dar uma continuada na forma humana de ajustar a realidade e na forma divina de ajustar a realidade. Ah, não li o terceiro? Ah, bom, vocês querem que acabar com o tempo mesmo. Eclesiastes 3:11. Ah, é só falar. Filipenses 4:13, ele tem um detalhe. O versículo 13, por uma questão matemática, ele vem depois do versículo 12. Então, para entender o 13, tem que ler o 12. Não é posso todas as coisas daquele que me fortalece. Posso o que eu quiser. Eu posso passar necessidade, posso estar em abundância, posso estar sozinho, posso estar com os amigos, posso estar em perigos, posso estar em paz. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, ao longo dessa jornada, você vai passar dificuldades. Mas você pode ultrapassar os vales, porque Deus está com você também. Eclesiastes 3:11 fala: tudo fez formoso a seu tempo. Tempo de chorar, tempo de rir, tempo de abraçar, deixar de abraçar, tempo de carregar pedras, de juntar pedras. E a gente pode pensar, qual que é a graça de espalhar pedras? Qual que é a graça de deixar de abraçar? Qual que é a graça de chorar? Mas esse versículo fala: tudo fez formoso a seu tempo. Então há uma beleza naquilo que Deus faz a qualquer situação. E a transposição para o mundo dos negócios desse versículo aí é aquele famoso ditado chinês, que crise e oportunidade são os dois lados da mesma palavra. Toda crise enseja uma oportunidade. Tudo fez formoso a seu tempo. E se você não tem grana, a melhor coisa que pode acontecer com você é ter uma crise. Porque a crise, ela tira dinheiro de quem tem dinheiro. Agora, ela abre uma oportunidade para quem não tem dinheiro. Você tem pouquíssimo a perder, porque você não tem dinheiro. Então, o problema dos ricos desse mundo é a crise, porque ele tem muito a perder. Está todo mundo tentando enxergar o futuro para manter o capital. Pode perder tudo. Para você que é pequeno empresário ou que está quebrado, ore pela crise, porque é a hora da oportunidade, é a hora que as grandes transferências de riqueza acontecem, a hora que surgem empresas que quebram as grandes. Quando tudo está andando, o planejamento e a capacidade hegemônica do capitalismo mantém um ricão. Mas na hora que vem uma crise, ela pode ser uma crise por causa da tecnologia, ela pode ser uma crise por causa das finanças, ela pode ser uma crise por causa de uma conjuntura natural. Tem vários exemplos que eu não vou dar aqui, mas talvez amanhã. Você pode ter uma oportunidade na crise. Nós estamos numa crise no Brasil. Aí está a oportunidade. Nós temos uma oportunidade. Daqui a alguns anos, algumas pessoas vão dizer: eu aproveitei essa oportunidade, agora estou bem. E a maioria vai ficar vendo Jornal Nacional, lendo jornal na banca de jornal e dizer crise, crise, crise. Não dá, não dá, não dá. Então, há uma... o hard aqui, né? Há uma beleza nesse tempo. Vamos descobri-la.
há vários seminários aqui, eu tentei ser bastante conceitual aqui, mas a aplicação é nesses seminários. Existem oportunidades. Seize the opportunity. Esse é o momento. Agradeço. Pode bater pão. Amém. Queridos, nós passamos da hora um pouquinho hoje. Amanhã a gente vai ser mais fiel ao horário. Sei que tem gente que viajou aí, está cansado. Tá? Boa noite para vocês, bom descanso. Amanhã a gente começa pontualmente às 9 horas da manhã. Tá? Vamos tentar chegar mais cedo para a gente não perder tempo nenhum, que tem muita coisa para acontecer amanhã, tá bom? Boa noite a todos, até amanhã.